Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Creis isto? Respondeu ela: Sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a memória de Marta, Maria e Lázaro. E a liturgia da palavra de hoje nos dá a ocasião de refletirmos a respeito da ação e da contemplação. Essas duas realidades que nós poderíamos dizer que são duas faces de uma mesma moeda. Essas duas realidades intrinsecamente ligadas. E que nós podemos ver de uma maneira muito mais evidente na vida de Santa Marta. Nós conhecemos, talvez conheçamos com muito mais acuidade a vida de Santa Marta, né? Principalmente por aquela passagem que nós ouvimos por esses dias, em que Jesus repreende: Marta, Marta, eis que tu te agitas e te preocupas com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. E aí nós ficamos com aquela impressão que neste caminho de aperfeiçoamento, que só Marta, digamos, tinha defeitos, e que só aquele estilo, só aquela atitude de Marta compreendia perigos para a vida espiritual. Mas existem perigos para a vida espiritual, tanto numa atitude como quanto noutra, quando tomadas em detrimento de outros aspectos. Isto é, se você abraça simplesmente a parte prática da vida espiritual, existe um perigo. Você vai colocar de lado o aspecto da contemplação, da oração. Mas se você, de uma maneira equivocada, pensa abraçar simplesmente a contemplação, deixando de lado a ação, você também recairá em um perigo na vida espiritual, que seria um quietismo, achando que somente a oração, sem atitude nenhuma, sem mudança de vida nenhuma, me levaria ao céu. Mas, meus santos, são duas asas que nos levam para o céu: a oração e a ação. A contemplação e a ação. E este é o distintivo de uma alma
que está em comunhão com Deus. É verdade, é verdade. Existe uma primazia, um protagonismo da oração. Começa com a oração. Nosso Senhor, nós iremos encontrar no Evangelho de São Marcos, dizendo que Jesus chamou os que Ele quis para que permanecessem com Ele. Então existe uma primazia de estar com Jesus, de nós nos aprofundarmos na nossa vida de oração, no nosso contato com Deus, porque isso vai fazer com que aumente o meu desejo das coisas do céu. Isso vai rompendo cada vez mais a ilusão, a atração pelas coisas meramente mundanas. Então existe uma primazia da vida espiritual, mas que deve me levar a uma configuração a Cristo. Se você está rezando, e a sua vida não está mudando, se você está rezando, você vem, vou começar aqui pela oração mais perfeita, você vem à missa, você reza o terço, você até faz adoração, mas eu acho muito difícil, tá, gente? Que uma pessoa vá à missa, reza o terço, faça adoração e a sua vida não comece a mudar. Mas digamos que isso, vamos aqui pegar um caso, a pessoa não está mudando, ela vem à missa, ela reza o terço, ela faz adoração, mas o coração dela não tem se tornado semelhante ao coração de Cristo. Os sentimentos dela não têm se tornado, desta pessoa, não têm se tornado semelhantes aos sentimentos de Cristo. Tem algo errado com esta oração. Porque a finalidade da oração é exatamente essa, de você ir crescendo na amizade com o nosso Senhor, de você ir se configurando cada vez mais a nosso Senhor. E aí, as suas práticas, quando você começa a agir, as suas ações são ações parecidas com as ações de nosso Senhor. Essas duas realidades, essas duas asas que nos levam para o céu, oração e ação. Então nós precisamos parar e analisar a nossa vida. Eu estou de verdade rezando? A oração, nosso Senhor fala claramente, né? Lá no Evangelho de Lucas, Jesus conta uma parábola para nos ensinar a rezar sempre, sem nunca desanimar. Em Mateus, Jesus diz, vigiai e orai. Isso é um mandato de nosso Senhor. São Paulo, na carta aos Tessalonicenses, né, ele diz, orai sem cessar em todas as circunstâncias, porque esta é a vosso respeito, a vontade de Deus. Então nós precisamos rezar e rezar firmes, sem uma vida de oração cotidiana. Não é rezar apenas em grandes momentos da nossa vida, mas rezar cotidianamente. Rezar todos os dias. Abrir o coração diante de Deus, suplicar a nosso Senhor que nos conceda a graça de nós agirmos como os santos. Percebe? A finalidade da oração é a união com Cristo, é ter uma atitude semelhante à de Cristo, é ter uma atitude como a dos santos. Quando nós olhamos os santos, por exemplo, nós olhamos a vida de Santa Teresinha, nós vemos como ela amava como Jesus. Nós olhamos para a vida de São Padre Pio, nós vemos como ele era penitente à maneira de Jesus. Isto é, ele era penitente de uma maneira divina. Santa Teresinha amava de uma maneira divina. Eles tinham atitudes divinas, isto é, um ser humano não consegue amar daquele jeito.
Um ser humano não consegue, por si mesmo, pelas suas próprias forças, não consegue fazer penitência como o Padre Pio, como Santa Rita. Ter aquela perseverança na oração como Santa Mônica. Que é isso, pelo amor de Deus? Ter a capacidade de sofrer como o diácono Estevão apedrejado ou o diácono São Lourenço grelhado. Como assim? Como conseguir sofrer, ter esta obra sem desanimar, sem se desesperar? Como ter uma vida de penitência como a Santa Rosa de Lima? Meu Deus! Como ter uma caridade tão eloquente como de Santa Isabel da Hungria e Santa Isabel de Portugal? Essas santas mulheres que, não obstante as dificuldades, viveram profundamente a caridade. Como ser desapegado de tudo e de todos, como São Francisco de Assis. Isto é, como ter estas obras divinas, sobrenaturais por excelência, incapazes a nós. Nós só teremos estas atitudes divinas se nós tivermos uma vida de oração. A ação, a atitude, a atividade, as obras divinas, só se você se alimentar do divino de Deus na sua vida de oração. E a liturgia de hoje, então, meus santos, nos convida a essas duas realidades. Então você deve fazer as suas novenas, a quaresma de São Miguel está aí se aproximando. Nós iremos fazer a quaresma de São Miguel. Você deve carregar o seu tercinho e rezar o seu terço a cada dia. Você deve fazer as suas orações de piedade, as suas novenas. Mas você deve pedir a Deus que esta oração que você tem feito conduza você a uma união cada vez mais profunda a nosso Senhor. Não queira entender como é que isso vai acontecer. Peça apenas: Jesus, me conduz às águas mais profundas. Jesus, aumenta o meu amor por ti. Eu quero te amar mais, Jesus. Jesus, aumenta a minha amizade para que eu queira cada vez mais estar contigo, ao ponto de querer cada vez mais uma vida semelhante à tua. Jesus, me ensina a fazer todas as coisas por causa de ti. O bem, a caridade, os conselhos, o serviço que eu fizer, eu quero fazer por amor a ti, por causa de ti, porque eu estou configurada a ti. Aí sim, esta oração vai ter uma grande fecundidade na sua vida. Imagine então, meus irmãos, um catequista que reza. Imagine um ministro extraordinário da comunhão que reza. Um esposo, uma esposa que rezam. Um padre que reza. Mas que reza de verdade. Isto é, será uma pessoa de uma grande fecundidade espiritual, porque aquilo que ele obteve na oração, ele vai dispensar na sua vida de ação. Quando a igreja escolhe como padroeiros da missão, a igreja escolhe São Francisco Xavier, mais exuberante na ação, e Santa Teresinha do Menino Jesus, mais exuberante na contemplação. Mas tanto em um como em outro, nós vemos a ação e a contemplação. Peçamos então, meus irmãos, a nosso Senhor, que nos conceda a graça de uma profunda oração, de uma verdadeira oração, para que nós possamos ser eficazes e fecundos no nosso apostolado na igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.